canal mostrando as origens antigas. Eu quero falar, meus amigos, sobre a Torá. A Torá significa lei, que é os 5 livros da Bíblia, né? Da Bíblia hebraica, conhecido como Torá, né? Que significa lei. Dentro daquelas leis que foi colocado, instituída, que o Eterno, né, instituiu a Moshe, que não é dentro e por dentro, que as pessoas dizem, a lei de Moisés é a lei dura. Não, a lei de Moisés nunca foi lei dura. A lei de Moisés nunca foi dentro e por dentro, que nem alguns se interpretam assim. Não foi, tá certo? O problema é que a lei que o Eterno deu a Moshe era uma lei de respeito, tá? Se o cara matasse o inocente, ele morria, tá certo? A lei, a Torá permitia que ele fosse morto ali, era julgado e morto, tá certo? Se ele estrupasse do mesmo jeito, se ele roubasse, tinha punição. Tinha punição. Entendeu agora? Então a corrupção começou a surgir depois do reinado de David e depois de Shilomo, tá certo? Já começou também alguns também, como o próprio Eli, né? O sacerdote Eli também já começou por ali algumas corrupção ali. Mas no tempo antigo, antes disso, havia código de moralidade, um código de moralidade rígido e seguro. Por quê? Porque quando você aplica uma lei dura para ser cumprida, você vai produzir no futuro homens de bem. Você vai produzir cidadão, tá? Se você aplica uma lei frágil, uma lei corrupta, uma lei que é comprada por dinheiro, uma lei que tem advogado para defender ela, entendeu? Uma lei que as suas burocracia, tá? Tem brecha para defender o homem, o criminoso, o bandido, o assassino. Então, você vai produzir bandido, produzir mau elemento. Por exemplo, o Brasil, as queimadas daqui do Brasil. Quem é culpado disso? A culpa disso é que as leis foi muito frouxa. As leis afrouxando, dando cobertura. Se você apoia, se você passa a mão no criminoso, defende o criminoso, você tem advogado para defender, você tem direitos humanos para defender o criminoso, você usa esses argumentos, você está abrindo brecha para produzir bandido no futuro, produzir tragédia. Essa tragédia que está acontecendo no Brasil, de quem é a culpa? Do sistema. O sistema que vem afrouxando a rédea para o criminoso. Tá? Então o Brasil está aí. Todo mundo, o cara mete fogo, todo mundo queima e fica por isso mesmo. O cara assassina, o cara estrupa, o cara rouba, vai preso, depois é solto. Então o Brasil está um pouco desmantelado, a lei do Brasil. Então, comparando a lei do Brasil, que a gente tem que respeitar a lei, né? Que é a Constituição, como cidadão, como eu sou cidadão, eu estou falando isso como cidadão, tá? Ok? Em nome do meu povo, em nome do meu país. Mas não é a lei que eu estou falando da Torá. A lei da Torá do Antigo Testamento, minha gente, era uma lei de respeito, uma lei de moralidade, um código de moralidade. Então, quando você dá cobertura, por exemplo, o cara preguiçoso. Eu fui criança, quando era menino, eu trabalhei muito na roça. Trabalhava de manhã no roçado e quando era tarde eu ia para a escola. E tem uma coisa, se você chegasse em casa com alguma coisa dos outros, até uma fruta, uma manga, uma laranja, alguma coisa do sítio dos outros, a gente tem que se explicar, a gente arrumou aquilo ali. A minha mãe ia lá perguntar onde eu arrumei aquilo ali, tá? E então eu trabalhava, eu trabalhava, não estudava à tarde, mas de manhã eu tinha meu roçado. Eu com a minha idade de 9 anos, mais ou menos, 10, eu já tinha meu roçadozinho já produzia minhas coisas, tá certo? Eu trabalhava, tá certo? Então não era moleza. Eu já agradeço muito a minha mãe, agradeço muito ao meu pai, a minha família, pelo que eu sou, tá? Aprendi a querer só o que é meu. O que é meu é meu. O que é dos outros. Não invejo nada de ninguém. Trabalho para ter aquilo que é meu. Com o meu suor. Deus deixou o homem para comer o pão do suor do rosto dele. Nada dos outros. O que é dos outros é dos outros. Não invejar nada de ninguém. Cada um faça o seu. Se eu quero ter um carro, vou trabalhar para ter meu carro. Se eu quero ter uma moto bonita, vou trabalhar para ter uma moto bonita. Se eu quero ter uma roupa de marca, vou trabalhar para ter a roupa de marca. Se eu quiser ser um proprietário de alguma fazenda, ter alguma propriedade, eu vou trabalhar para ter aquilo ali. Não querer tomar o que os outros têm, roubar dos outros, tomar, que é crime. Crime contra Deus, crime contra a natureza, crime contra a Torá. Então o homem nasceu para ser homem, comer o pão do suor do seu rosto, como diz as escrituras. Tá certo? Então o Brasil aí tá desmantelado aí, tá aí. Vários incêndios do Brasil, matando gente, queimando propriedade, ok? O Brasil tá um caso sério, viu? As queimadas, aquecimento global aí no ar. A temperatura do oceano, como eu vi agora de madrugada, agora a temperatura está se elevando, a água do mar, o nível do mar está subindo o nível do mar. Então, se os governos, as autoridades não tomar providência, os grandes ambientalistas,
as grandes potências mundiais não tomar atitude, vamos ter um caso sério, principalmente em países de litoral, né? Baixo. Tá? A previsão não é boa, tá certo? Então vamos, minha gente, orar a Deus para que haja paz, para que haja nesse Brasil uma justiça, para que a justiça social funcione de verdade. Vamos trabalhar para que os órgãos, os poderes que venham combater a corrupção. Porque tá demais. Aí, queimaram meio mundo de gente, de terra aí do Brasil. Gente morreu asfixiado, morreu envenenado com a toxina, né, do ar, o vento, o ar contaminado. Então tudo isso, minha gente, isso é uma blasfêmia. Isso é um crime contra o eterno, um crime contra a humanidade, tá? Por isso que eu creio muito na Torá, livro sagrado do povo hebreu. Não estou falando do judeu moderno não atual, do povo antigo, dos israelitas antigos, que havia moral na sua lei, não havia corrupção ali. E o corrupto ele pagava o preço, levava o peso de sua própria culpa. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. O cara matou, inocente, ele morria. Estrupou, morria. Roubou, ele tinha que pagar, devolveu o roubo. Não é como o Brasil, né? Que às vezes a gente aqui tem camarada que recebe dinheiro sem trabalhar. Isso é certo. Muitos trabalham para de comer a vagabundo. O recebe dinheiro de nunca trabalhar na vida dele. Quando você dá dinheiro a um cara sem trabalhar, rapaz, você está destruindo ele. Você está eliminando o potencial daquela pessoa, daquele cidadão. Você tem que ensinar o cara a trabalhar. Ser homem. Se você ganha R$100 no dia, mas você ganha suado. Isso é verdade, isso na realidade é fazer o cara ser um homem de verdade. Homem de verdade é aquele que trabalha, recebe o seu dinheiro porque trabalhou para ter aquilo ali. Mas o cara recebe dinheiro sem trabalhar, não dá um duro em nada. E a lei permite isso? Então o cara vai ser o que na vida, o cara? Vai ser um parasita, vai ser um vagabundo no futuro, que vai roubar o cidadão trabalhador, o cidadão honesto que paga os seus impostos, emplaca seu carro, emplaca sua moto, né? Dá satisfação à justiça. É o homem que vive controlado pelo Estado, é o homem de bem que vive controlado pelo Estado. Mas o bandido vive solto, aí, matando, pintando e roubando, roubando, matando, estrupando, queimando propriedade. É um absurdo tudo isso aí, tá certo? Tenha hoje um dia maravilhoso, um dia de paz. Vamos orar pela justiça do Brasil, vamos orar pelos poderes, pelos políticos, pelos os deputados, pelos senadores, para criar lei rígida, que venha colocar no prumo do camarada que anda torto e anda errado nesse Brasil tão maravilhoso, tão bom de viver. Mas estamos marchando para uma grande catastrófica. Se não tomar autoridade no Brasil, a autoridade não tomar atitude, temos exemplo do México, né? O crime no México tomou conta ali da região do México, e muitos países aí de fora, quem manda é o crime quem comanda. Então vamos orar para que o Brasil siga a lei do eterno, a lei divina, tá? Ok? Então, que Deus abençoe vocês, Todarabá. Digo isso como cidadão, né? Me sinto muito indignado com isso. Isso me aborrece muito em ver pessoas inocentes sofrendo, pagando prejuízo. Todo esse fogo aí que os bandidos colocaram aí no Brasil, isso é atitude de bandido marginal. Quem vai pagar tudo isso? Quem é? O cidadão. Porque o dinheiro que sai para gastar com as queimadas é dinheiro da nação, dinheiro de imposto do cidadão. O meu dinheiro que eu trabalho vai ser tirado dos impostos da gente para quê? Para combater o incêndio e o fogo. E até dar abatimento em pessoas que fazem pequenos empréstimos em banco, né? Não é isso? Que fez empréstimo para trabalhar na sua lavoura, a lavoura foi queimada com fogo, foi destruída, né? Isso é uma atitude, rapaz, de gente bandido mesmo, de corrupto mesmo, sabe? Isso é muito sério. Mas eu creio que Deus vai fazer justiça, as autoridades vão cair para cima, nós temos órgão competente do Brasil, temos juiz, temos autoridade, temos os órgãos competentes que vão, os ambientalistas, que vão cair para dentro. E temos também políticos sérios também no Brasil também. Nós temos muitas pessoas sérias no Brasil, tá? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, ok? Traote, fique com Deus, que Deus abençoe, viu? Todarabá. Muito obrigado.